O software é bom, só falta falar. Não falta mais nada. Gurizada do GeneXus, vamos ver como é que faz para utilizar esses recursos de voz aqui do navegador. Isso aqui é muito utilizado hoje em sites de notícias, as pessoas nem sempre querem ler ou às vezes nem conseguem ler, e aí elas podem ouvir as notícias e vocês podem implementar isso no sistema de vocês. Também tem um apelo muito grande isso em relação à acessibilidade, então os sistemas hoje cada vez mais pensando nas pessoas com deficiência visual, então é muito importante ter esse recurso aí para ser um diferencial hoje no mercado. Vamos dar uma olhada como é que implementa isso aqui. A gente está utilizando o GeneXus, mas se tu utiliza outra linguagem não tem problema, porque quem vai fazer esse meio de campo com os navegadores para nós é o JavaScript. Vamos ver como é que a gente implementa isso. Bem, primeiro vamos criar uma Web Panel. Nessa Web Panel vamos colocar uma variável. Essa variável pode ser qualquer string, um varchar ou um long varchar. E aqui a gente vai dizer o seguinte, ela não vamos editá-la. Uma classe que eu criei para deixar ela um pouquinho maior e não vamos colocar nada de label. E vamos colocar uma outra variável, que nós vamos chamar ela de voices. Essas voices, a gente vai colocar ela como varchar. E a diferença é que ela vai ser um combo. Esse combo a gente vai ver que a gente vai preencher ele depois por JavaScript. Aqui a gente não vai fazer nada. Agora a gente vai colocar duas imagens que vão servir de ação, como se fossem dois botões. Eu já subi previamente essas imagens. Uma delas é o Play Pause, que eu chamei de Play Pause. Vamos dar um nome aqui para ela. Play Pause. Esse Play Pause nós vamos fazer um evento aqui, Play Pause. Esse evento não vai ter nada, a gente só vai colocar isso aqui para que depois a pessoa da manutenção não remova o código, e esse evento vazio aí a gente cria só para que ele gere um evento de clique. E a gente vai colocar mais uma imagem, que eu já subi previamente também, que é o stop. Vamos criar o evento stop aqui para ele. E mesma coisa. Vamos dar os nomes aqui. Image stop. Assim como já tem o image play pause. E está pronta a nossa interface. Agora a gente vai programar o evento start aqui, porque a gente precisa instanciar o nosso arquivo JavaScript, que vai fazer a mágica acontecer. A imagem play pause, a gente vai fazer ela um evento JavaScript, então ela vai responder um evento onClick, e eu vou criar aqui uma function, vamos chamar a function de play pause. A mesma coisa a gente vai fazer para o stop. Nós vamos criar uma function image stop, uma function JavaScript que vamos chamar de stop. Nós precisamos popular a frase que vai ser lida. Então a gente colocou uma variável lá chamada long_varchar. Vamos colocar um texto qualquer aqui. E aí, quem assistiu o vídeo anterior, a gente utilizou uma metodologia de adicionar o JavaScript através disso aqui. A gente adicionou aqui o endereço do arquivo. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Por que isso aqui não me serve? A gente vai usar o header_raw_html e adicionar a tag HTML propriamente dita. Por quê? Porque agora eu preciso de um atributo do JavaScript que é o defer. O que é o defer? Defer é quando eu digo assim, olha, JavaScript, tu execute só depois de que toda a interface tenha sido criada. Existe nos user control momentos de disparo, que é o after show, o before show, enfim, que eu poderia controlar isso. Mas eu não vou criar um user control aqui, porque primeiro que eu vejo que tem muita gente com ideias antigas do GeneXus que ainda não tem disponível a criação de user control por aqui, pela KB. Antigamente a criação era separado da KB. Então, e nem tenho certeza se existiam aqueles eventos lá por fora.
E o segundo motivo é que eu gosto de que o produto do user control seja efetivamente um componente, um objeto, né, que eu possa colocar. Né. Para esse caso aqui, que a gente só quer utilizar um meio de campo para instanciar o arquivo, então eu vou fazer a tag propriamente dita, como se estivesse escrevendo um código HTML e referenciando o meu JavaScript dessa forma. E aí vocês vão se lembrar lá no outro episódio que a gente criou uma pasta chamada JS e agora a gente vai criar um arquivo chamado speak e tá lá o cara que eu precisava, o atributo que eu precisava. Então a gente salva isso aqui, executa e nós vamos ver como é que a minha interface vai ficar. Obviamente que não vai acontecer nada, porque eu só estou aqui com a interface sem nenhum outro comando, então ela não vai funcionar, mas é só para a gente ver como é que ela fica. E está aqui ela, ó. A gente tem a frase, a gente tem o combo de vozes que está vazio e os dois botões. É isso, por enquanto a parte de Genexus está pronta. Agora a gente vai criar a parte do JavaScript, criando o cidadão aqui dentro, que a gente chamou, vamos criar aqui um objeto que a gente chamou de speak.js. O nosso arquivo JavaScript, nós vamos começar instanciando, vamos criar aqui uma variável e vamos instanciar o speech synthesis, que é o cara que vai trazer as vozes, que vai fazer a coisa toda acontecer aqui. Nós vamos precisar também monitorar, rastrear aquelas duas variáveis que a gente colocou lá pelo Genexus. O vLongVarchar, a gente chamou de longvarchar, vocês sabem, vai colocar o v na frente das variáveis, e essa variável é que traz o texto a ser lido. E o outro, que eu chamei de voices, é aquele combo que a gente fez, e nós vamos popular ele com as vozes disponíveis de cada navegador. A gente está chamando de combo voices aqui. Eu também vou precisar de uma outra variável, que vai ser o índice do meu vetor de vozes. Aqui eu estou chamando de selected voice. E aí nós vamos fazer uma arrow function, que vai ser um listener das minhas vozes. Vai ser um listener para popular essas vozes. Então, eu já declarei aquele voice, vamos declarar uma lista de vozes aqui, e a gente declarou esse synth, que é do speech synthesis, e ele tem esse método aqui, getVoices. Então agora eu peguei todas as vozes disponíveis através desse listener aqui e coloquei num vetor de objetos, que é o voiceList. Feito isso, eu já tenho todas as vozes. Agora eu só tenho que popular o combo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um laço aqui. Vamos fazer um for. Para cada uma das vozes, aqui denominada n, dentro dessa lista de vozes que eu peguei, eu vou popular aquele nosso combo lá chamado de combo voices aqui e voices lá no Genexus. E a forma é muito similar à que a gente faz lá no Genexus. Primeiro eu tenho que criar o cara aqui, que eu estou chamando de option.el, e aí eu faço o índice dele aqui e o nome dele aqui. Feito isso, append child nada mais é do que o add lá do Genexus. Estou adicionando ele então no meu combo voices aqui, é o cara que a gente inspecionou. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. O meu combo está vazio, vamos dar um Ctrl F5. Olha só, eu estou utilizando aqui o Chrome. Eu tenho duas vozes aqui da Microsoft, o Daniel e a Maria, e o resto todas as vozes da Google. Se eu for no Edge, então Ctrl F5 aqui, olha só o que a gente tem. Eu não tenho aquelas vozes da Google, mas em compensação eu não tenho só a Maria e o Daniel, eu tenho uma enormidade de vozes aqui de vários idiomas, né? Ou seja, a Microsoft disponibiliza a Maria e o... Como é que é o nome do cara lá? O Daniel e a Maria aqui para o Chrome, mas a recíproca não é verdadeira. As vozes aqui da Google não estão disponíveis aqui no Edge. Então, cada navegador vai ter as suas vozes aí, né? E tem navegador que não vai funcionar também, tá, gente? É importante ver a documentação a respeito disso. E aí a gente vê o seguinte, tem várias vozes de outros idiomas. O que isso vai acontecer? Vai mudar a leitura da frase? Não, não vai traduzir a frase. Ela vai ler a frase, porque a frase está em português, mas com o sotaque de cada língua. Exatamente igual, por exemplo, se um americano for falar alguma coisa em português, ele tem aquele sotaque americano
com os R's bem diferentes. É exatamente assim que vai falar. Então não faz muito sentido a gente disponibilizar todas essas línguas para ler em português, mas com esse sotaque de outro idioma. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, para dar uma restringida nisso, nós podemos fazer isso aqui no nosso combo. Vamos fazer o nosso for aqui, mas eu só vou carregar as línguas que forem português. Né? Isso aqui é muito importante para quem tem o sistema multilínguas, porque depois vai ter que trocar. Se o cara está lá como espanhol, eles carregam as línguas do espanhol para ele. Nesse momento a gente vai utilizar um atributo que tem disponível aqui no Voices List, dentro da lista de vozes, que é só para o que for em português brasileiro. Tem também o português de Portugal. Vamos dar um Ctrl F5 aqui e ver como é que fica no Chrome. Olha lá, agora eu tirei todas as outras línguas do Google, né, que não fossem em português. E aqui no Edge, que tinha essa enormidade de línguas, vamos dar um Ctrl F5 e a gente vai ver que agora sim eu tenho, além do Daniel e da Maria, eu tenho mais 3 caras aqui, a Thalita, o Antônio e a Francisca. Essas são as línguas disponíveis. Agora no nosso arquivo JavaScript nós vamos programar aquelas funções, aquelas functions que a gente programou para os botões aqui, para que aconteça alguma coisa, o play, pause e o stop. Vamos começar com o stop. Então essa function stop, vamos declarar ela aqui, function stop. E essa function, ela é muito simples, a gente já tem o synth aqui declarado nessa variável e a gente só tem que dizer o seguinte, synth.cancel. Só isso aqui, pronto. Está feito a function, tudo isso. Agora a gente vai fazer a outra function, que é o que a gente chamou lá de play pause. A play pause, ela é um pouquinho mais complexa, ela vai ter 3 modos. Por quê? Porque se eu não executei áudio nenhum, a primeira ação ela vai ser o play, ela vai executar o áudio. Se o áudio já estiver sendo executado e eu cliquei no botão, é o pause. E caso eu clique novamente no botão e o áudio está sendo executado, então é continuar o áudio que estava tocando. Então primeiro a gente vai começar fazendo uma validação se a nossa variável não está vazia. Na verdade, assim, a gente colocou ela fixa lá no fonte, então nunca vai estar vazia, né? Mas caso um dia no sistema de vocês seja uma variável, a gente faz essa verificação aqui. No nosso caso não vai acontecer. Para que não dê erro, nosso arquivo não tente ler sem ter nada para que seja lido. Vamos fazer essa verificação e a gente começa agora verificando o primeiro modo, que é o seguinte, se estiver pausado. Bom, se estiver pausado é aquilo que eu falei para vocês. Continue. Você estava pausado, então continue a leitura do texto. Se não, a gente vai fazer o seguinte, se ele estiver falando, então eu quero que faça a pausa ao clicar no botão. Se estiver falando, nós vamos fazer essa interrupção, essa pausa. E caso o contrário, sobra o quê? O estado de que estava totalmente parado e eu vou começar a falar. Esse começar a falar, nós vamos precisar então de uma outra variável aqui chamado utterance, né? Instanciando esse método do speech synthesis utterance. O utterance ele precisa do seguinte, o que ele pede de parâmetro? O que eu preciso ler? E esse text to read é aquele cara que a gente inspecionou lá do Genexus. Então, quando eu peço o ponto value, eu estou pedindo o conteúdo. Então, eu estou passando o conteúdo da minha frase aqui, ó, da minha variável que eu coloquei lá no Genexus. É só isso que ele está pedindo. E eu vou passar para esse UT, essa variável UT que eu estou chamando aqui, que é uma instância do utterance. Além disso, eu vou precisar também fazer aqui um cast do meu combo de vozes. Né? Eu tenho aqui o meu combo voices, que a gente também inspecionou lá do Genexus, e eu preciso aqui, eu pego o ponto value, ou seja, estou pegando o conteúdo dele. E eu estou pegando esse conteúdo, lembre-se que a gente colocou aqui um índice e o nome, me interessa esse índice. E aí, no selected voice, que é aquela variável que a gente declarou lá em cima como 0, ou seja, o índice 0 do meu vetor, agora eu estou pegando do combo qual é, através desse cast, qual é o índice dele. Tá? Coloquei nesse selected voice. E aí sim, o meu UT voice,
Agora eu faço o seguinte, eu tenho uma lista de vozes, lembrem que a gente pegou aqui no Get Voices uma lista de vozes e através desse índice eu estou dizendo, ó, deste vetor de objeto de vozes eu quero esta selecionada. Pronto, é só isso que eu preciso fazer. Eu configurei o meu UT, o meu utterance, que é o cara que eu preciso passar, o utterance, para dar o comando speak, né, da minha variável de speech synthesis.speak, ele pede como parâmetro uma instância de utterance, e é isso que a gente fez. Existem outros parâmetros que a gente pode colocar aqui. Nós vamos colocar outros 3 parâmetros aqui, existem mais, mas vamos nos deter somente a falar de alguns aqui. O primeiro chama-se pitch. O que é o pitch? É o tom da fala, sendo de 0 a 2, sendo 0 um tom mais grave e 2 um tom mais agudo. Vamos colocar no meio termo o 1. Tem o rate. O rate o que é? É a velocidade da fala. Também numa escala de 0 a 2, sendo o 0 lento e o 2 rápido. E tem também o volume. Numa escala de 0 a 2, o volume 0 é baixo e 2 é alto. Não precisam ser números inteiros, podem ser fracionados aqui. É muito comum em alguma voz que tu utilize, ele fique muito rápido, enquanto que outras ele fique muito devagar. Então tu pode configurar isso ou até disponibilizar daqui a pouco esse controle para o usuário configurar. Na verdade, assim, nem as vozes a gente não precisa disponibilizar no combo como a gente está fazendo aqui para o usuário. Você pode colocar uma voz fixa, colocar toda a configuração fixa e disponibilizar somente ela. E é isso, todo o nosso arquivo é isso. Nós já temos o arquivo pronto e agora é só testar as vozes. Então tá aí, vamos ver como é que ficou aqui no Chrome. O software é bom, só falta falar. Não falta mais nada. O software é bom, só falta falar. Não falta mais nada. Percebam que a voz do Google é muito mais rápida, então por isso que existe essa configuração aqui para a gente definir a velocidade da fala. Aqui no Edge tem um bug, tem essas 5 línguas e unicamente no Edge, né, não existe programação sem um bugzinho, e depois que eu disparo o meu evento software é bom, para falar, só falta falar. Não veja falta que mais ele carrega novamente o combo, ele duplica. Por que isso acontece? O Edge está disparando de novo o meu listener. Então, o que a gente tem que fazer aqui para resolver esse bug que só acontece no Chrome por disparar indevidamente esse cara? Eu vou zerar o meu vetor de vozes. Eu zero ele, então embora ele dispare de novo, não vai ter problema porque eu estou zerando. Só que aí eu tenho que lembrar que eu tenho uma voz que eu selecionei quando eu cliquei. Então eu tenho que setar de novo o valor para esse combo. Agora você não começa com a voz do índice 0, você recebe de novo aquela voz que tu havia selecionado aqui nesse parse int. Essas duas ações aqui vai resolver esse bugzinho aqui que só acontece no Edge. Então agora quando eu executar novamente, O software é bom, só falta falar. tá lá. Não falta mais nada. Embora tenha disparado de novo, ele não duplicou as línguas, né, os valores do meu combo. É isso, galera. Espero que façam um bom uso aí da ferramenta. Boa programação a todos. Até a próxima. Valeu.